Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos conversar hoje sobre loops, interações de repetições que a gente consegue fazer no nosso código para fazer que um pedaço de código fique se repetindo até que a gente não queira mais. Beleza? Então vamos lá, vamos pular já pro código para a gente já ir vendo exemplo. A gente tem dois tipos de loop, tá, galera? Que a gente vai conseguir escrever. A gente tem o while, que em inglês significa por enquanto, né? Enquanto, na verdade. E a gente tem o for loop, que é para, a gente vai entender como é que fica essa sintaxe melhor. Mas a gente tem esses dois loops pra gente lembrar, while e for, pra gente lembrar. Então vamos escrever um aqui pra vocês, pra gente ter um exemplo melhor de como é que eles funcionam. Eu tenho aqui uma função, já escrevi uma funçãozinha C básica, importei aqui o stdio, coloquei a função main para poder rodar, né? Declarei uma variável inteira chamada número, tá? E eu coloquei um printf, estou falando para o usuário, digite um número inteiro. E aqui eu tô no scanf, eu estou pegando um número inteiro e colocando dentro dessa variável número, beleza? Até aqui, nada que a gente não soubesse. Aí vamos fazer um código em que ele vá pedindo um número do usuário até que ele digite o número 5. Então eu preciso fazer alguma coisa... vamos dizer para o usuário que isso aqui não, se é ou não o número 5. Vamos começar com o if, que a gente viu no vídeo anterior. Então eu vou pegar aqui, se número for diferente de 5, então eu vou pedir de novo. Vamos até colocar um texto um pouquinho diferente. Vamos dizer que o número é diferente de 5, por favor, digite outro número. Ó. Número diferente de 5, digite outro número. Então aqui, vamos colocar só um marcador aqui no final, só para dizer que o programa acabou, para ficar claro. Fim. Legal. Se a gente compilar isso aqui, a gente vai ver que, vamos rodar, ele vai pedir para digitar um número, eu vou colocar 2, ele falou número diferente de 5, coloca outro número, vou colocar 6 e ele finalizou o app. Bom, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique pedindo para sempre, até que o usuário digite o número 5, né? Cara, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso trocar esse if aqui por uma repetição. E ela segue a mesma sintaxe do if, tá? Ela é um pedaço de código também que vai se repetir. Do mesmo jeito que o if é um pedaço de código que vai entrar, que vai rodar somente se essa condição for aceita, for verdade, o while, a repetição, ela é um pedaço de código que só vai entrar aqui e vai fazer enquanto esta condição for verdade. Enquanto ela for aceita, ela for verdade. Então, enquanto isso aqui é verdade, ele vai ficar fazendo isso infinitamente. Então eu troco esse if aqui por while. A sintaxe é igualzinho. Ó. A gente pega os parênteses aqui, coloca a condição, tem um parêntese logo depois do while, coloca a condição dentro dos parênteses, essa condição ela vai me dizer que esse pedaço de código aqui que está entre chaves, logo depois ele vai rodar se isso aqui for verdade. Só que ele vai ficar rodando para sempre enquanto isso aqui for verdade. Ele vai rodar de novo, vai rodar de novo. Então, qual é a lógica do que acontece aqui? Ele declara que é variável, print, etc. Quando ele chega aqui, ele verifica. Primeira coisa que ele faz é verificar. Número é diferente de 5? Bom, se eu digitei 2, por exemplo, número é diferente de 5. Então, verdade isso, ele entra aqui, nesse pedaço de código. Aí ele imprime esse texto na tela, e ele pede outro número, aí ele seta o número de novo, e vamos dizer que eu digitei 6. Aí ele volta para cá. Volta para cá pro começo e faz a pergunta de novo. Número é diferente de 5? Bom, digitei 6, então sim, número é diferente de 5. Aí ele imprime esse texto, pede outro número, aí eu digitei 3, ele volta para cá, verifica. 3 é diferente de 5? É diferente de 5. Aí ele volta para cá e fica fazendo isso, até eu digitar 5. Quando eu digitar 5, ele vai verificar isso aqui e vai dizer, número que vale 5 é diferente de 5? Não. Aí é falso. Então isso aqui não é mais verdade. E ele ignora, agora ele passa direto, não roda mais esse pedaço de código e passa aqui pro final. E aí termina e continua seguindo o resto do código que tem embaixo. Então assim, ele tem a mesma sintaxe, até parece o if, só que a diferença é como se fosse um if que vai ficar rodando infinitamente até que ele seja falso. Até que a condição seja falsa. Então aqui agora, se a gente rodar esse código, vou ter aqui como exemplo, se eu digitar o inteiro, eu digitei 1,
número diferente de 5. Digite o número inteiro 3, diferente de 5. Digitei 4, 9, 8, 37, 28. Ó, ele vai ficar repetindo para sempre. Posso digitar qualquer coisa que ele vai continuar para sempre. Digitei 5, acabou o código. Acabou, parou. Então, o 5, aqui ele verificou que isso aqui é falso, então aqui acabou o código. Beleza? É assim que funciona essa primeiro loop. Na verdade, o for e um outro que a gente vai ver agora, o do while, é mais uma variação para facilitar a gente algumas coisas. Então, por exemplo, aqui nesse while, vocês percebem que eu tive que pedir o número aqui em cima, né? Primeiro, e depois entrar, e se ele for diferente de 5, ele entrar aqui e fazer essa verificação. Então, nesse tipo de loop, eu verifico, que nem o if, eu verifico a condição, se ela for verdade, eu entro. Agora, eu tenho um outro tipo de loop, o do while, em que ele roda o pedaço de código primeiro, o bloco de código, depois ele verifica a condição. Então ele só meio que inverte a lógica aqui, né? Aqui no while eu verifico a condição e rodo o pedaço de código. No do while eu rodo o pedaço de código, depois eu verifico a condição. Então o do while ele tem uma sintaxe parecida, mas como a gente faz, ele vai fazer o contrário, né? Eu começo com um do, coloco o pedaço de código e aqui no final eu coloco o while. Para me dizer que, ó, rode esse pedaço de código, deixa eu aqui. Rode esse pedaço de código aqui que está entre chaves, roda primeiro, depois verifica se essa condição ela é verdade ou falso, beleza? Ela é satisfeita. Nesse caso, eu posso, inclusive, remover isso aqui de cima e colocar aqui. Digite um número inteiro. Que vocês vão ver que o que vai acontecer. Vamos lá, vamos rodar aqui. Digite o número inteiro. Ele entrou aqui. Aqui, número é diferente de 5. Ele não vale nada, na verdade, né? Até para ficar mais claro, vamos inicializar o número como 0. Pronto, ele começa sendo 0. Aí vamos compilar e rodar. Ó, ele entrou aqui. Ele não verificou. Quer dizer, ele entrou aqui no código direto. Inclusive, se eu colocar o número inicializando como 5, ele entrou aqui de qualquer forma. Então ele não fez essa verificação. Ele só entrou aqui nesse pedaço de código primeiro. Ele pediu para digitar um número. Se eu digitar Aí quando eu digitar um número, ele vai setar essa variável número e vai fazer a verificação. Então se eu digitar 8, digite um número. 9, digite um número. 3, digite um número. 1, digite 5. Aí ele, quando eu faço aqui que número é igual a 5, ele faz essa verificação aqui logo depois e aí ele sai do código. A mesma ideia, só inverte ali a ordem, né? O while normal, ele verifica a condição, roda o código. Do while ele roda o código, depois ele verifica a condição. Beleza? Vamos agora pro outro tipo de loop que a gente pode ter, depois a gente vê uns exemplos mais complexos. Beleza? Então agora a gente pode entrar aqui no for loop. E o for, a gente pode fazer um contador, que é a coisa mais feita no for. O for, como é que ele funciona? Ele tem dentro do parêntese dele, ele tem uma sintaxe um pouco mais diferente. Dentro do parêntese dele, ele tem a declaração da variável, ele seta uma variável para um valor, enfim. Ele diz a condição e ele dá ele diz uma ação que vai mudar aquela variável. Isso aqui tudo dentro dos parênteses dele, tá? Então ele é um pouquinho mais complexo. Então vamos lá. O que a gente vamos fazer um contador aqui em que vamos nem pedir o número do usuário aqui não. Eu não vou declarar nada. Se lembra? A primeira coisa que o if faz ele pode declarar ou fazer uma atribuição para uma variável, dar um valor para a variável. Então essa é a primeira coisa. Então eu posso declarar e fazer atribuição aqui no primeiro
primeiro argumento, vamos dizer assim, do if. A sintaxe dele é um pouquinho diferente. Então eu posso dizer aqui que número é igual a 10. Beleza. Aí eu preciso... Isso aqui foi uma ação que eu dei, tá? Então lembra, uma ação, no C, precisa ser finalizada, uma ordem, né? Precisa ser finalizada com ponto e vírgula. Beleza. Mas aí com ponto e vírgula. Só que o for, ele pede 3 ações, tá? Então, primeiro, declarou uma variável, declarou ou atribuiu. Eu posso também, da qualquer forma, ter declarado ela aqui em cima e aqui embaixo ter só atribuído o valor para ela. Também serve, eu posso declarar ou atribuir. Segundo, a gente vai dar a condição. Então, enquanto o número for maior que 0. Então essa é a condição. Eu quero entrar nesse pedaço de código. Lembra, isso aqui ele vai ter um pedaço de código aqui embaixo, aberto por abre e fecha chaves, né? Como todas essas outras funções ali. Como if, como while, etc. Então abre e fecha chaves, esse número maior que 0, ele está dizendo, entre nesse pedaço de código se número for maior que 0. Beleza? E aí eu fecho essa condição, ponto e vírgula, de novo. E aí o terceiro é como eu vou mudar esse número. Como é que eu vou fazer essa mudança? Então eu vou dizer, ó, o número ele começa em 10, né? Porque eu disse aqui que ele era 10. Eu vou dizer que o número é igual a número menos 1. Beleza? E aqui já até dando um operadorzinho um pouquinho diferente, a gente pode substituir esse número menos 1 por número menos menos. Isso aqui é bem normal de fazer isso no if, principalmente. Esse número menos menos significa número igual a número menos 1, tá? Só um atalhozinho. Mas beleza. Então isso aqui, vamos printar o valor de número aqui. Ok, vamos ver o que acontece quando a gente roda isso aqui. Vamos limpar. Vamos compilar, limpar a tela e rodar. Ó, esqueci de pular a linha, então ficou meio esquisito. Vamos pular a linha e rodar de novo para ficar claro? Olha lá, rodei. Olha, ele veio aqui, imprimiu aqui o número 10. Aí o que aconteceu? Ele chegou aqui no final dessas chaves, ele volta e verifica essa condição aqui de novo. Então, o número é maior que 0 ainda? É. Quer dizer, ele roda... Desculpa. Ele volta, ele roda essa mudança aqui. Então, ele era 10, o número foi para 9. Beleza? Aí ele roda essa mudança, ele verifica essa condição, ele é 9 agora. E continua sendo maior que 0? Sim. Aí ele roda ele roda esse bloco de código de novo. Aí ele imprime o número 9. Aí ele chega aqui no final, volta, vai aqui pro último da direita, ele faz da direita para a esquerda, faz essa operação, o número era 9, agora ficou 8, verifica essa condição, o número é maior que 0? Sim, porque é 8, roda esse pedaço de código. Aí volta de novo, muda para 7, verifica que se 7 é maior que 0, roda esse pedaço de código. Então, assim, toda vez que ele passa, ele chega aqui no final das chaves, ele volta e verifica essas condições da direita para a esquerda. Essa primeira aqui não, essa aqui é só uma atribuição inicial, ele só faz no começo, né? Ele não mexe mais nisso depois, e ele verifica aqui da direita para a esquerda. Ele faz essa operação aqui final, depois verifica essa condição que está aqui no meio, tá? Então, o for loop ele faz isso, ele serve muito para a gente contar quando quer fazer números específicos. Daria para a gente fazer esse contador aqui no while? Sim, todos os loops eles são intercambiáveis entre eles, dá para sempre fazer. Tá? Vamos até fazer de exemplo aqui antes da gente ver as coisas mais complexas, mas eu podia ter uma variável chamada contador. Nem precisa disso aqui na verdade. Eu posso fazer o while enquanto o número for maior que 0, eu mostro esse número na tela, né? E aí eu lembro de diminuir o número, tá? Então isso aqui vai fazer a mesma coisa, ele vai rodar, vai printar o número 10, né? Quer dizer, aí eu tenho que dizer aqui que o número é igual a 10, né? Inicialmente. Vamos fingir que esse for aqui não existe. Vou comentar ele.
Eu tenho que dizer que o número é igual a 10, ele vai verificar. 10 é maior que 0, vai rodar isso aqui. No final ele vai diminuir 1, o número vai ficar 9, vai voltar, vai verificar se o número é maior que 10, ou seja, vai dar na mesma. Deu na mesma. Esses loops, eles são sempre intercambiáveis entre eles, tá? Daria para fazer com do while também, enfim. Tem uns atalhos, umas formas mais simples de fazer. Esse do for, ele ajuda bastante. Ele normalmente é até mais usado que o while. Tá, agora vamos ver uns exemplozinhos um pouco mais complexos. Eu vou deixar a estrutura deles aqui comentada aqui embaixo, depois, e aí o código vai estar aqui na descrição. Beleza? Se vocês quiserem pegar. Vamos para dar uma olhada em algumas coisas mais complexas. Então, ó, por exemplo, eu tenho essa primeira função aqui, que beleza, ela faz uma contagem regressiva e depois ela fica verificando se o número ele tá entre 1 e 10, e se ele não tiver, ele fica pedindo um número novo, até que ele esteja, né? Então ele fica fazendo ali um loop. Isso aqui é mais simples, é parecido com o exemplo que a gente deu, então vamos passar até mais rápido por isso aqui. Ó, mas se eu rodar, loops.c, né? Alt, então ele faz a contagem regressiva, ele pede um número. Se eu colocar 12, não vai. Se eu colocar 0, não vai. 25, não vai. Agora se eu colocar 3, ele finaliza, porque ele queria um número entre 0 e 10. Ele fica rodando isso aqui, né? Legal. Esse exemplo aqui a gente passou rápido. Aqui a gente tem um exemplo do while, em que ele mostra um menu. É um menu interativo para a gente escolher opções. E aí ele vem com isso aqui, que é esse switch case aqui, que ele é interessante. Ele é um seletor de caminhos também, então ele é uma condicional tipo if, mas ele é um atalho para o if. Isso aqui é interessante a gente explicar aqui. Ele é um atalho em que ele pega essa variável aqui e ele compara com isso aqui. Então assim, ele vai entrar nesse primeiro bloco quando opção for igual a 1. Caso não seja, ele vai entrar, caso a opção seja igual a 2, ele vai entrar aqui. Se a opção for igual a 3, ele vai entrar aqui. Se a opção for igual a 0, ele vai entrar aqui. E se não for nenhum deles, ele vai entrar aqui, nesse último. Tá? Então daria para fazer com if também. Isso aqui, ó. Posso colocar if opção igual a 1, aqui. Else if opção igual a 2, eu entro aqui. É a mesma coisa. Isso aqui também é um atalho, switch case. É bem legalzinho de usar aqui. Neste caso. Tá? Então, vamos seguir o que isso aqui vai fazer. Ele declarar essa variável opção, ele vai dar uns prints aqui da opção que a gente vai escolher, e ele vai verificar se a gente escolheu a opção entre 1, 2, 3, 0 ou nada, né? Ou qualquer outro número desse. Ele vai ficar se a gente escolheu 1, 2, 3 ou 0. Se ele fizer, se for 1, ele vai dar olá, se for 2, ele vai dar hoje é um ótimo dia para programar, se for 3, ele vai pedir pra gente digitar um número e dar o quadrado desse número. E quando a opção for 0, ele vai ficar fazendo isso rodando até que a opção seja 0. Se for 0, ele vai sair, né, desse loop. Então, lembrando que a função que vai rodar é a main, então vamos voltar para cá. Vamos mudar isso aqui para main. Ó, eu posso escolher uma opção. Se eu escolher 32, ele vai dizer que a opção é inválida. É aqui no final, né? Caso não seja nenhuma dessas opções, ele colocou a opção inválida. Se eu escolher 1, ele disse olá. Ele viu aqui que a opção é igual a 1. Ele disse olá. Esse break aqui ele é para dizer para ele não fazer a verificação das outras opções, tá? Ele fala, ó, para com o break, ele é um comando que ele serve para você pegar esse pedaço de código e você sair dele. Você falar para esse código e sair dele. Ou seja, o break ele está dizendo, ó, acabou aqui, não precisa verificar nada que está abaixo e sai desse pedaço de código. Ou seja, ele vai lá para onde está a última chave e sai dela. Então o break ele serve para qualquer pedaço de código, qualquer duas chaves que existir, o break ele quebra, ele para ali o código e sai delas, tá? Então, beleza, eu posso dar 2. Aí ele vai dizer que hoje é um ótimo dia para programar, que é esse 2. Eu posso dar 3, ele vai pedir um número, eu vou pedir 5, ele me deu quadrado de 5 é 25, ou seja, essa opção aqui, né,
E se eu der 0, ele saindo até logo foi a opção aqui, ó, saindo até logo, ele veio aqui e finalizou o código. Acabou. Então, isso foi um caso do while com o switch case, pra gente ver aqui, que é interessante. A gente fez um menu, ele é interativo, pra gente escolher entre uma dentre várias opções. Beleza. Aqui a gente tem um exemplo rápido aqui do for loop, tá? Então, o for, a gente já viu, ó. Isso aqui é um tipo de for loop até mais usado, que a gente usa normalmente para fazer as variáveis do for loop, a gente usa como nome i, e se a gente fizer um loop dentro dele, que a gente vai ver ali embaixo, a gente usa o j. Não recomendo. Tá? Esse aqui é se realmente a variável não for dizer nada. Esse aqui a gente tem um exemplo de um contador, mas eu preferia colocar contador, que é uma variável que dá um... diz alguma coisa, eu consigo saber o que ela é. É melhor do que i. I é muito ruim. Vamos colocar contador, vai. Mas a galera usa bastante isso aqui, tá? Mas não recomendo. Não é uma boa prática. E não me diz nada. E não me ajuda com o meu código. Então vamos mudar aqui tudo para contador. E olha o que isso faz. Ele inicializa um contador igual a 1. Ele verifica enquanto se esse contador é menor ou igual a 5. Se for, ele vai rodar esse pedaço de código. E toda vez que ele terminar o pedaço de código, ele vai pegar o contador e dar um mais. Ou seja, o contador vai ser igual ao contador mais 1. Ele vai adicionar 1 ao valor do contador. Beleza? Então, primeiro vai em 1, depois vai 2, 3, 4, 5. Beleza? Ele vai fazer aqui essa interação. Ou seja, vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque aqui, quando o número for 5, isso aqui ainda é verdade. O contador vai ser igual a 5, porque é menor ou igual. Quando ele for 6, ele já não vai entrar aqui, porque aí vai ser falso, né? Beleza. Aí aqui embaixo ele mostra a tabuada de 3, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora de 1 ele vai até 10, enquanto o número for menor ou igual a 10, e vai adicionar 1. E aqui ele vai mostrando, ele vai mostrar 3 vezes o valor desse número, ou seja, 3 vezes 1, depois 3 vezes 2, depois 3 vezes 3, e por aí vai fazer a tabuada do 3, né? Então, vamos lá rodar, só para a gente dar uma olhada rápido. Ok. E... ó, primeiro ele contou aqui, de 1 a 5, essa primeira interação, e a segunda ele mostrou a tabuada do 3, 3 vezes 1, 2, 3, até chegar a 3 vezes 10 aqui, né? Então, ficou rodando aqui também no for. Até chegar em 10. Até bater a condição aqui, né? Beleza? Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, uma coisa nova que eu não mostrei ali o exemplo, de loops aninhados. Esse aqui, ó, tem até um exemplozinho aqui para mostrar como é que a galera costuma escrever. De novo, não recomendo, mas eu vou deixar aqui só para mostrar um exemplo de como a galera gosta de fazer. Mas quando a gente tem um loop dentro de um loop, o pessoal costuma colocar a variável como i e a de dentro coloca como j. Se tiver mais um terceiro, coloca como k, vai seguindo o alfabeto. Mas, de novo, não é legal. Mas, assim, a galera costuma usar, então é bom saberem um padrão, é meio que só um padrão, um costume. Mas vamos lá, o que isso aqui faz? Eu vou fazer uma matriz, né? Então, é uma matriz, vocês viram do ensino médio, né? De asteriscos. Então eu vou colocar asteriscos num quadrado aqui, que eu vou ter várias linhas e várias colunas imprimindo asterisco. Isso aqui até permite vocês abrirem a imaginação. Eu tenho agora uma matriz com asterisco que eu posso desenhar aí dentro se eu quiser. Começa a ter uma brincadeira legal, eu faço tipo um quadro, né? Agora eu posso escolher onde eu coloco ou não asterisco e posso formar um desenho, por exemplo. Enfim, eu tenho um loop dentro de um loop. E eu posso descer aqui quantos loops eu quiser. Então você imagina um loop esse loop de cima ele vai rodar aqui 4 vezes, e esse loop de baixo ele vai rodar 4 vezes, só que quando ele terminar, quando ele acabar de rodar, ele vai voltar e esse de cima vai estar rodando de novo, vai rodar mais uma vez. Aí esse aqui vai rodar 4 vezes, ou seja, esse loop aqui vai rodar 4 vezes. Esse aqui de baixo vai rodar 4 vezes 4 vezes 4, vai rodar 16 vezes. Entendeu? Porque ele vai rodar aqui as suas próprias 4, e aí ele vai voltar para aqui de cima, esse aqui vai rodar de novo, aí ele vai rodar essas 4 de novo,
aí esse aqui vai voltar aqui para cima e vai rodar de novo, e vai ficar fazendo um loop dentro de um loop, tá? E esse aqui de baixo, também mesma ideia, vai fazer um loop dentro de um loop, a diferença é que ele vai pegar esse número aqui de cima e ele vai multiplicar por esse de baixo, então ele vai formar meio que a tabuada de todos os números de 1 a 5, então 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, até 1 vezes 5, depois 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes 5, 3 vezes 1, 3 vezes 2, até chegar no 5 vezes 5, beleza? Então, vamos rodar aqui. Eu tirei o main dessa anterior? Não tirei, né? Agora eu tirei. Vamos para main aqui. E vamos rodar, ó. Ó, ele imprimiu aqui uma matriz de asteriscos, né? Um quadrado aqui de asteriscos, e depois ele imprimiu aqui a tabuada completa do 1 ao 5. Tá? Então isso aqui é um loop dentro de um loop, isso aqui a gente usa, a gente vai ver mais lá para frente, mas a gente usa para calcular a complexidade de um algoritmo. Porque isso aqui começa, como eu mostrei, esse loop de baixo ele vai rodar 16 vezes. Se eu colocasse mais um, ele ia rodar 4 vezes 4 vezes 4. Que ia dar que 16 vezes 4, nem sei, 64, ele ia rodar 64 vezes. Então isso aqui começa a rodar muito código muito rápido. Então a gente começa a olhar para a complexidade do código, que é o quanto ele pode ficar difícil de rodar, quantas vezes ele vai rodar. Isso aqui é usado para a gente entender o quão o código é eficiente ou não. Tá? Ele basicamente a gente define eficiência de código baseado nos loops que ele vai fazer, os loops aninhados que ele vai ter que rodar. Então se eu tiver, você se imagina, se eu estiver procurando um valor numa lista, vamos dizer que eu tenho uma lista de números, eu tenho sei lá, o número do DRE de todos os alunos. Eu preciso encontrar um que tem o DRE 15, por exemplo. Eu vou procurar o 15 ali dentro. Eu preciso ficar passando... O computador ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Eu preciso ficar passando um a um até eu encontrar o 15. Mas agora, em vez de cada elemento... Agora vamos dizer que eu tenho uma lista de salas de aula, e dentro dessa sala de aula eu tenho o DRE dos alunos que estão nessas aulas. Agora eu preciso passar nessa lista de salas uma a uma, e é só que cada sala eu tenho que rodar o DRE um a um para ver se eu encontro. Então aí começou a ficar mais complexo, entendeu? O código, eu fico rodando várias vezes. Aí eu posso subir mais um nível. Eu tenho uma lista de sedes de unidades da faculdade. Dentro dessa faculdade tem uma lista de salas e depois eu tenho uma lista de DRE de alunos. Aí eu tenho que rodar a lista de faculdades, eu vou um a um. Depois eu vou rodar a lista de salas um a um para depois entrar em cada sala e ver a lista. E aí a gente vai começando a aumentar a complexidade do algoritmo, beleza? Então isso aqui essa questão de loops aninhados é até mais importante, mas a gente vai ver mais a fundo lá na frente quando a gente falar de complexidade e eficiência. Mas beleza, é isso, a gente consegue alinhar os loops. E para último eu vou mostrar o break, quer dizer, tem o break e tem um exemplo de loop infinito aqui. Mas como eu falei, o break, ele é um jeito da gente finalizar o loop sem dar condição nenhuma. Sem satisfazer ou não essa condição. Ou até nem dar ela. Eu posso simplesmente deixar a condição vazia aqui. Que ele vai começar a rodar infinitamente, porque não vai ter nada para ver a condição aqui, né? Só que eu posso forçar ela a parar. Você lembra que eu falei que o break, ele força a tu sair de um pedaço de código, onde ele está. Nesse caso aqui, eu até tenho um pedaço de código do if, mas o if ele não entra nessa seara ali. Tu até poderia dar um if se eu tivesse outro código aqui embaixo, e ele não ia rodar mais esse código, mas ele tá, esse break aqui ele vai sair do for. Ele vai sair desse loop, né? Ele quebra o loop. Ele quebra o loop e vai embora. E volta para aqui, para essa parte principal, tá? Ele quebra esse pedaço, ele quebra aqui, não roda mais e segue o próximo código que tá depois do fecha-chaves aqui. Então o que a gente está fazendo aqui? Ele está procurando o número 7, né? Então ele vem aqui do 1 ao 10, ele vai verificando. 1, ele vai incrementando, né? Começa de 1 e vai aumentando mais 1 toda vez,
até chegar em 10. Então ele começa do 1, do 2, do 3, 4, 5. Quando ele chega no 7, ele fala, encontrei o 7, quebra, pum, acabou o loop, e ele vai embora, vai para a próxima, vai continuar o código, né? E aí quando ele continuar o código, vai ter outro exemplo aqui, que a gente vai ver o continue, que é um pouco parecido, só que o continue agora, em vez dele quebrar e ele ir embora e seguir o resto do código, não, ele só vai para a próxima interação. Então, o loop, ele não entra aqui, ele vai rodar até chegar aqui na chave, depois ele volta e verifica de novo. Com o contínuo, ele vai rodar até o contínuo. Quando der o contínuo, ele para, não roda mais aqui dentro desse loop e volta para fazer a verificação de novo. Faz aqui um incremento e verifica de novo. Então ele vem até o contínuo, aí para, volta para o começo, faz o incremento e verifica de novo. O contínuo é como se ele tivesse chegado nessa chave aqui. Só que aí ele ignora o que está embaixo. Tá? Ele para aqui, ele fala para aqui e volta. E aí o que esse loopzinho aqui está fazendo? Ele vai do número de 1 a 10, né? Aumentando mais 1 toda vez. E ele está fazendo o módulo 2. O módulo 2 é o resto de uma divisão por 2, né? Então ele está vendo se o módulo 2 é igual a 0. Isso aqui significa, se o resto de eu pegar um número, dividir por 2 e o resto dá 0, quer dizer que isso é um número par, né? 2, 4, 6, 8. Então ele está vendo se for par, ele vai voltar e fazer a verificação e pular. Se ele for ímpar, ele não vai entrar aqui, né? E ele vai vir aqui para o printf e vai mostrar esse número. Ou seja, ele vai imprimir todos os números ímpares. Beleza? Então, vamos lá. Lembrando a primeira parte que ele vai encontrar o número 7, a segunda ele vai imprimir os números ímpares, né? Ó, foi aqui, rodou até o 7, aí ele entrou aqui, falou, encontrei o 7, ele deu break. E olha uma parte interessante, ele sai do loop, você lembra que eu falei? Ele vai embora. Então ele não imprimiu o 7 que está dizendo aqui embaixo, ele não mostrou aqui na tela, ele foi até o 6, e o que ele imprimiu foi esse encontrei o 7 que está antes do break. Aí isso aqui ele fez, mas está antes do break, né? Mas essa parte aqui ele não imprimiu, porque quando deu o break ele já saiu do código, e foi embora. Beleza? Agora, aqui embaixo, a ideia é parecida, né? Ele entrou aqui, se o número for par, ele entra aqui, deu contínuo e volta aqui para cima. Então, se o número for ímpar, ele não entra nesse pedaço de código e ele mostra na tela o número ímpar. Então ele acabou mostrando aqui do 1 ao 9 ímpares. Beleza? E o último exemplozinho, que é um while infinito, que é quando a gente pode fazer um loop infinito se a gente quiser. Que ele não vai parar nunca, né? Infinito. É bom que seja quando a gente quiser, mas normalmente acontece que a gente não quer. Tem muito código que quebra porque a gente fez alguma besteira e aí ele fica rodando para sempre, começa a dar umas engasgadas no computador e pensa, tá, eu fiz alguma coisa de errado e criei um loop infinito. Mas o que acontece? Aqui na condição eu coloco uma condição que seja sempre verdade. Em C, como a gente não tem um valor chamado true, de fato, ó, ele dá até erro. Em algumas linguagens a gente pode dizer true ou false, para dizer tipo, true é verdadeiro, então eu posso dizer enquanto verdade, a verdade vai ser verdadeiro? Sim, sempre vai ser verdadeiro. Normalmente em outras linguagens. Mas em C, qualquer número inteiro que não for 0 é verdadeiro, tá? Em questão de condição, qualquer número maior que 0 é igual a true. Se eu quiser dizer que é falso, eu coloco 0. 0 é igual a falso, tá? Então aqui, para dizer que é verdadeiro, eu posso colocar qualquer número, eu posso colocar 4 se eu quiser também, tanto faz. Não preciso colocar condição nenhuma, deixo silenciar essa IA aqui. Posso colocar 4. E aqui eu vou declarar dois variáveis. Eu vou declarar um operador, que pode ser o mais, menos, divisão ou multiplicação, né? Aí eu cadê? Digite. Eu vou pegar um número, né? E vou se ele... Cadê? Ó, se eu colocar o 1 para o número 1 e o 0 para o número 2, ele vai dar break e vai sair do loop. Vou fazer análise desse código. Ele vai sair do break ou sair desse loop. Tá? Então ele colocou... Porque o que acontece? Quando a gente coloca um loop infinito, vai ficar rodando para sempre, a gente precisa dar uma condição disso aqui sair alguma hora.
ele vai ficar rodando para sempre, até que, mas precisa de uma condição, porque também senão o teu computador vai engasgar e não vai servir para nada também. Ele precisa de alguma condição para ele dar uma parada e poder sair de alguma forma. Então aqui eu pedi para ele digitar, caso eu digite o primeiro número como 1 e o segundo número, não, se for 1 ou se o primeiro número for 1, tá. Se o primeiro número for igual a 0, desculpa, o primeiro número for igual a 0. Isso aqui, eu estou dizendo se eu peguei o número, deu tudo certo, e o primeiro número foi igual a 0, eu saio. Ou seja, no fim das contas, é só se eu digitar 0, eu vou dar break e vou sair desse pedaço de código, tá? Beleza? É que eu vou pegar o número, né? Isso aqui nem... Eu podia, para deixar mais simples, talvez, vamos fazer assim. Vou dar aqui o scanf. Pronto, aqui ficou mais legível. O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Ficou mais legível, beleza. Aqui, só dá o ponto e vírgula. Legal. Foi isso que eu tô pegando. Eu tô pegando o número 1, se o número 1 for 0, eu saio. Beleza? Então é uma condição de saída. Aí eu pego o operador também, do usuário. Eu vou pegar 2 valores aqui, tá? O operador e o número. Isso aqui é só a formatação de como o usuário teria que digitar, tá? Basicamente eu tô mostrando aqui no exemplo. E aí eu tô fazendo o switch de novo, que eu verifico qual foi o operador que eu coloquei, mais, menos, multiplicação ou divisão. E eu tô mostrando o resultado dessa operação, tá? E aqui um errozinho, caso ele coloque o segundo número como 0, porque não dá para dividir por 0. Beleza? Então, vamos rodar isso aqui. Opa, já tá com o main, né? E a.out. Finito. Digite uma operação. Essa digite uma operação é esse scan... esse primeiro número aqui, né? Então, vamos colocar 2. Na verdade, já é tudo, né? 2 mais 3. Então, ele foi aqui, ele viu que eu peguei o mais. O que eu tô fazendo? Aqui eu tô pegando um número. E aqui eu tô pegando um caractere. E aqui eu tô pegando outro número. Esses números estão separados por um espaço, tá? Isso aqui é até um truquezinho que acho que eu não viu antes, mas vocês podem pedir aqui para pegar coisa do usuário, aí formatar bonitinho e fazer inclusive em 2 scans se quiser. Então aqui eu estou pegando um número, que é o primeiro número que o usuário digita, depois eu estou pegando de novo, só que eu estou dizendo para ele que ele vai separar para um espaço, me dá um caractere, separar mais um espaço e me dá outro número. Ou seja, vai ser tipo 5 mais 3, 5, vai dar essa sintaxe aqui, né? Esse jeito de escrever. Então eu posso fazer também 3 vezes 5, 15. Eu não posso fazer tipo 3 vezes 5 tudo junto, né? Porque eu disse que tem que ter um espaço aqui. Isso aqui provavelmente vai... Isso aqui na verdade vai... Não, até que deu tudo certo. O espaço ele ignorou, aparentemente. Sei lá, 15 dividido por 3 também, a gente manter o resultado 5. Então, tudo certinho aqui, se eu colocar o 0, ele sai. Acabou o programa, porque eu entrei aqui no break, né? Ele acabou. Beleza? E aí entra nos pontos do que um detalhe para vocês verem qual é o escopo do break também que ele faz. Lembra, o if não interfere no break. O break ele não vai quebrar. O if em si, ele vai procurar o de cima, o próximo a chave, né? Então ele vai quebrar o while. Ele vai dizer tipo, para com esse código e vai embora. Só que o switch, o break ele quebra o switch. Então ele vai vir aqui, vai ver essa chave é do switch, beleza? Então é ela que eu vou parar. Só que ele não vai parar essa aqui em cima. Ele está dentro do switch. É o escopo do break que a gente chama, que a gente vai ver um pouquinho sobre o escopo na próxima, que a gente falar sobre funções, beleza? Então é isso, galera. Esses são os casos de loops que a gente pode ter, com exemplos aqui. Lembrando, os exemplos vão estar aqui no link aqui na descrição, vão estar lá no meu GitHub, para vocês pegarem. E valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.